Nós estamos fazendo alguns esclarecimentos sobre como está sendo feito o trabalho do Plano São Paulo com relação aos critérios de acompanhamento aqui da capacidade do sistema de saúde e da evolução da epidemia. A capacidade do sistema de saúde, a gente acompanha a ocupação de leitos, tá? A média dos últimos 7 dias do Estado e nas diferentes diretorias regionais de saúde. E é importante lembrar que nós estamos sempre olhando se estamos melhorando. Eu tinha mencionado que a capacidade acima de 80% é considerada arriscada e por isso a gente mantém as regiões na fase de alerta máximo. Quando esse número vai abaixo de 80%, nós vemos que as regiões começam a passar para outras fases. Hoje, a capacidade do Estado, como o secretário Germann colocou, está melhorando, está chegando ali perto dos 70%. Nós temos algumas regiões que ainda estão acima dos 80%, mas a capacidade está melhorando, principalmente com a entrada dos novos leitos. O secretário Vignoli vai dar alguns detalhes sobre isso. Na parte da evolução da epidemia, que é outro ponto que tem gerado algumas dúvidas, tem 3 critérios que estão sendo considerados. Novos casos dos últimos 7 dias, com relação aos novos casos dos 7 dias anteriores, número de novas internações, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores, óbitos, 7 dias com relação aos 7 dias anteriores. Por que isso é importante? Amanhã nós vamos apresentar um cenário validado pelo Centro de Contingência do crescimento de casos para as próximas 2 semanas, até o dia 15 de junho. A gente tinha uma projeção que estava sendo mostrada aqui diariamente, que venceu esse domingo. Amanhã a gente vai mostrar a projeção básica, a gente estava usando uma série de cenários para definir o Plano São Paulo, e o nosso cenário padrão aqui com nova realidade também de isolamento. O que é importante disso? A projeção continua sendo de termos mais casos e mais óbitos. Estamos ainda com a presença, enquanto tivermos o vírus aqui, a presença da epidemia, a expectativa é de continuarmos tendo um crescimento de casos, um crescimento de óbitos. O que é importante aqui é qual que é o tamanho desse crescimento. E é isso que os nossos indicadores mostram. Inclusive, nós publicamos em Diário Oficial uma nota anexa ao Plano São Paulo, especificando esses critérios para a transição de fases. Por que a gente está usando também número de internações de síndrome respiratória aguda combinada com o número de casos? Porque a síndrome respiratória aguda, a gente vê ali qual que muitos casos ainda não foram testados, então pode ser Covid ou não, mas dado o crescimento dessa doença, o próprio secretário Germann, o secretário Edson já colocaram aqui que há uma correlação muito grande. Então são dados seguros, um que inclui o efeito da testagem, outro que não inclui. Esse foi um ponto que muitos especialistas colocaram com relação ao Plano São Paulo, de crítica dizendo que a gente não considerava, mas é importante esse esclarecimento, nós consideramos. Então, nós usamos casos confirmados e usamos também número de internações por síndrome respiratória aguda grave. Os 2 dados estão sendo ponderados. E o que nós fazemos? A etapa de flexibilização, do amarelo em diante, ela só acontece quando a gente começa a ter manutenção ou redução do número de novas internações nos últimos 7 dias versus os 7 dias anteriores. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nos últimos 7 dias, a gente teve 1.000 novas internações. E nos 7 dias anteriores, nós tivemos ali 1.500 novas internações. O que isso quer dizer? 1.000 novas internações é 2/3 do anterior. Então, o nosso índice aqui de novos casos, novas internações, seria em torno de 0,7 nesse caso, 0,66 para ser mais específica. Isso quer dizer o quê? Com essa desaceleração do crescimento, essa região, se sustenta esse perfil, estaria passando para a fase amarela. Tá? Então, o crescimento é esperado, mas o importante é que ele seja de uma forma desacelerada.
E é difícil essa comunicação, mas é assim que está sendo feito no mundo inteiro, e é importante que nós tenhamos isso claro. Por isso que nós vamos apresentar amanhã um pouco dessa tendência de indicadores para ficar cada vez mais claro para todos nós. Então, a nossa tendência, a gente viu que a taxa de ocupação do Estado apresentou uma redução. A nossa tendência com relação a internações é que, por enquanto, ela está estabilizada até reduzindo. O número de casos está aumentando 7 dias versus 7 dias anteriores, porque também nós estamos aumentando a testagem. Então, a nossa expectativa é que esse número cresça. E ele deve crescer, porque nós vamos testar muito mais, inclusive estamos colocando mecanismos para que os prefeitos tenham incentivos diretos de fazer essa testagem. Nós anunciamos também que estamos fazendo isso com a iniciativa privada também. Então, novamente, a expectativa é que o crescimento de óbitos desacelere, que o crescimento de internações desacelere, que o crescimento de casos confirmados deve crescer um pouco nas próximas semanas, porque a nossa expectativa é que aumente o número de testes. Uau!